no estudo. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez para estudarmos uma lição da Escola Bíblica Dominical, que será dessa feita a lição de número 12, cujo título é A Sutileza da Espiritualidade Holística. Eu sou o diácono Diego Moraes, aqui comigo está Isaías Nascimento, professor da EBD. E hoje nós vamos estudar essa lição aqui da Congregação de Boa Esperança em Parnamirim, onde somos pastoreados pelo pastor James Costa. Fique conosco até o final e não esqueça de deixar aí o seu joinha, subscrever o nosso canal e compartilhar esse conteúdo para que ele alcance cada vez mais pessoas. O texto-áureo da nossa lição de hoje se encontra lá em João, no capítulo 14, versículo 6, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A leitura bíblica em classe, que você, professor, você, aluno, vão juntos ler, se encontra em João, no capítulo 14, versículos 4, 5 e 6. E na introdução da nossa lição de hoje, nós vamos começar com o que diz o comentarista aqui no primeiro parágrafo. Nesta lição, veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade, fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais. Essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais. Eu chamo a atenção aqui para esse fato que o comentarista da lição começa destacando. Nós vamos falar hoje sobre esse movimento de espiritualidade, né, entre aspas, que tem se tornado mainstream, ou seja, seguido por líderes, por pop stars, influencers, e tem levado muitas pessoas a seguir os passos dessa que é uma proposta filosófica que vai de encontro, querido, ao que ensina as Escrituras. Então, o comentarista da lição faz essa introdução apontando para isso. Cada vez mais a espiritualidade que extrapola uma religião, duas ou mais, que mistura de forma sincrética, não é, irmãos Aís? Vem formando as bases para se tornar mainstream. Então, nessa lição de hoje, nós temos aqui a responsabilidade, como professor, vocês como alunos, de olhar para o que as Escrituras Sagradas vão expor, e nós sabemos que elas são a palavra de Deus e a nossa única fonte de verdade. Amém, meus irmãos. Dando continuidade à nossa lição, chegamos aqui no nosso tópico primeiro, que diz assim: o fenômeno religioso, a busca do sagrado. Vamos acompanhar a nossa leitura. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano e por isso disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João 14, versículo 6. Nosso Senhor via o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. Meus irmãos, a gente sabe que naturalmente todo ser humano tem esse vazio existencial que é do tamanho de Deus, né? E historicamente, com o passar do tempo, a gente vê essa busca na vida humana através de todas as gerações, né? A gente vê os cultos mais diversos, mais absurdos na busca desse sagrado, professor Diego. E Jesus Cristo, já sabendo da estrutura realmente psicológica, espiritual, emocional do ser humano, ele mesmo se encarnou no Senhor e mostrou Deus através da sua própria pessoa. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus, o vazio existencial que essa busca, né, historicamente do ser sempre aconteceu, ela cessa, ela para de acontecer, porque nós assim encontramos o verdadeiro Deus e a única fonte de vida eterna que é Jesus. Então ele mesmo é o sagrado em sua forma total, né? Então a busca do homem por esse sagrado, na verdade, é a necessidade de um encontro com Cristo. Exatamente. E aqui no segundo ponto
dessa lição, o comentarista vai nos falar sobre isso, né? Deus e os deuses. A gente tem falado de como essa espiritualidade, dita espiritualidade holística, tem se tornado mainstream, e nós vemos pelo menos duas frentes aí, né, de transformação filosófica da sociedade. Uma por esse caminho da espiritualidade holística, sincrética, não submetida, né, às escrituras. E aí eu me refiro mais ao Ocidente, né? Ao Ocidente judaico-cristão, esse movimento nesse sentido. São duas frentes, queridos. Hoje nós vemos que há essa da espiritualidade sincrética ou descompromissada e a do ateísmo, né? Sobre isso, aqui nós vemos, nesse segundo ponto, esse como um argumento para atacar as escrituras, a nossa fé cristã. Um famoso roteirista de Hollywood, Rick Gervais, uma vez num programa em rede nacional, né, questionou isso, dizendo: olha, o Ocidente escolheu, né, esse Deus que ele elegeu para si, mas eu quero lembrar que tem mais de 10 mil deuses no mundo, então só o nosso é o verdadeiro, né? Aquele argumento, queridos. E isso nos faz pensar no seguinte: algo bem holístico isso aí, né? Exatamente, né? Que ele na sua exposição, né, ataca o cristianismo, que essa proposta de ser o único caminho, né, vai de encontro com a realidade, na visão, né, distorcida dele. Mas sim, observe, queridos, há muitas cópias de Mona Lisa pelo mundo, aquela obra maravilhosa, né, de Da Vinci. Há muitas cópias. Eu acredito que se eu for no Alecrim, talvez eu consiga comprar a minha também, viu? Com certeza. E bem parecida. Exatamente. Só que não igual. E esse é o ponto. Porque só existe uma verdadeira. Ela está lá na França, no Louvre. Né? Não importa quantas cópias existam espalhadas pelo mundo. Fico triste que alguém ache que tenha em casa a verdadeira Mona Lisa. Só há uma, queridos. E o fato de haver milhares de falsas Mona Lisas não invalida o fato de que há uma verdadeira. E essa analogia também mostra isso. Há muitos deuses, sempre houve muitos deuses. Os cananeus tinham muitos deuses, os egípcios tinham muitos deuses. Não é aleatório, as 10 pragas do Egito não são aleatórias, Moisés. Né? Nós vemos a mosca, era adorada pelos egípcios. Nós vemos a água se transformar em sangue. O rio Nilo era adorado como entidade pelos egípcios. O sol, né, se eu não me engano, o deus Ra, né, se escureceu, também era adorado, e assim por diante. Aqui só queremos porque há vários deuses, sempre houve, mas também sempre houve um único Deus verdadeiro. E se ele vem ao encontro do homem, morre por ele e ressuscita, queridos, ao terceiro dia, esse mesmo Deus que declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele tem a autoridade inquestionável para fazermos crer de forma indubitável de que ele é o único Deus verdadeiro, mesmo que haja dezenas de milhares de outros deuses falsos. Exatamente, meus irmãos. Então, chegamos aqui no nosso segundo tópico, né? E falamos nesse primeiro tópico sobre a questão da espiritualidade holística, né? Então, irmão, só para tornar um pouco mais, para você que não teve contato com esse termo, né? Holístico, meus irmãos. Então, vou tornar um pouco mais didático, ok? É uma filosofia, como o nosso professor Diego colocou, para você que não percebeu ainda, é uma filosofia que torna tudo, diz que tudo tem que ser visto de uma forma global, abrangente, universal, que não existe uma única verdade, por exemplo. Existem várias verdades que se unem para formar aquilo que você entende como verdade, ok? Então, como o Diego já disse, ou seja, aplicado para a questão religiosa, existem vários deuses que influenciam na vida como um todo do ser humano.
então não existiria só um único Deus. Por isso que o cristianismo, como já foi colocado, vai totalmente de contraponto contra esta questão filosófica. Então, a questão da espiritualidade holística dá essa abrangência a tudo. Não se pode unificar a questão divina. Deus é tudo e tudo é Deus, né? Está trazendo para o lado mais panteísta da coisa, né? Que é outro termo que nós vamos ver, inclusive, aqui na lição, tá? Então, a energia, o cosmos, tudo isso, natureza, tudo isso faz parte da questão da divindade, ok? Meus irmãos, então, só para o entendimento desse termo, né? Vamos entrando aqui, meus irmãos, no nosso segundo tópico, que diz assim: a espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão. O antigo paganismo. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar a sua espiritualidade, ok? Já entendemos isso, já falamos que de forma histórica, desde um homem a homem, que existe sim esse, após o advento do pecado, após a queda, tá? Permaneceu no homem esse vazio existencial que só é preenchido realmente por Deus, né? E não tratamos aqui de uma divindade de forma global como a questão holística, mas tratamos aqui o Deus como Deus verdadeiro na pessoa de Jesus Cristo. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas, ok? Sem conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado, tá? A gente vê, por exemplo, na Índia, até animais sendo hoje, né? Pasmem, hoje, nós vemos na Índia animais sendo cultuados, ok, como deuses. O rio Gange, tal como o Nilo, né, é cultuado também como um deus, como águas milagrosas, enfim. Então, pelo mundo afora, nas demais culturas, a gente vê essa abrangência realmente de, entre aspas, divindades por aí fora. Aquilo que Paulo presenciou quando ele chega na Grécia, né? Ele viu também muitas obras aí dedicadas a alguns deuses, ok? Então isso sempre existiu e sempre vai existir nas mais diversas culturas. Sem o conhecimento de Deus, é um Deus falso que é adorado, como já colocamos. A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava a Baal, como você conhece, e a Azerá como deuses principais, tá? No Antigo Egito, com seus muitos deuses, na Babilônia, que adorava a Merodach. A lista é extensa, né? Como já falamos, isso acontecia na antiguidade e acontece até hoje, ok? No Ocidente também não é diferente. Contudo, convém dizer que muda os nomes, a forma e a maneira como as entidades são adoradas. Porém, em essência, a espiritualidade pagã continua a mesma: culto e adoração a deuses falsos. E esta é a grande proposta da visão da espiritualidade holística: trazer uma imagem falsa de que qualquer coisa que me agrade pode ser adorado como Deus. Qualquer coisa que até mesmo ações demoníacas, né? Ações demoníacas na minha vida podem ser ali momentos de contato com a divindade. Então, essa grande abrangência, ok, que torna algo realmente sem, até mesmo às vezes sem parâmetros, ok, a gente percebe na questão filosófica holística, tá? Que qualquer coisa pode ser adorado como Deus. Então, as mais diversas coisas, né, como já colocamos, pode ser adorado, inclusive animais, como acontecia na antiguidade e também acontece nos nossos dias, infelizmente. Sabendo que, como já falamos, esse grande vazio que existe no coração do homem é realmente o vazio que só Jesus Cristo pode preencher. Então, um vai buscando, mas só tem esse preenchimento quando se encontra com a pessoa bendita e santa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exatamente, Isaías. E assim a gente chega no segundo ponto, né? Exatamente. Segundo tópico, que é o misticismo oriental. Nós vemos um esforço muito grande da mídia, dos filmes, do teatro, da literatura,
para fazer descer goela abaixo o sincretismo religioso, o ateísmo, o hedonismo, o humanismo, relativismo. E esses movimentos são muito claros. Basta parar um pouquinho e dar uma olhada ao seu redor, aqui mesmo, nessa plataforma. Você vai ver o que é promovido e o que não é promovido. E assim a humanidade vai de forma cada vez mais abrangente, se curvando a um sistema sincrético, né? E cada vez mais longe de Deus. Esse é o objetivo final. Eu gosto da analogia que nos faz entender a estratégia do inimigo com isso que é essa espiritualidade holística. Se você tem uma massinha amarela e uma massinha azul, se você misturar as duas, a princípio você consegue distinguir, né? Eu sei disso porque eu tenho 2 crianças e brincam muito de massinha. Essa experiência, né? É diário. Mas a analogia é de que no começo dá para ver o traço da amarela, um pouco da azul, e elas ainda não se misturaram, mas à medida que a criança vai brincando e misturando, de repente aquela massinha não é mais nem amarela e nem é mais azul. É uma cor estranha lá qualquer, um cinza estranho, né? E esse é o propósito de Satanás. Nós percebemos claramente que é essa a estratégia por trás desses movimentos que buscam misturar filosofias e no fim o que você tem é um engodo, né? O que você tem no fim das contas é um engodo. Uma coisa que nós precisamos, queridos, ter a convicção é de que nós estamos lidando com uma verdade absoluta. E o mundo hoje não gosta dessa noção. Eu desafio você a se lembrar qual foi o último filme que você assistiu em que o nome de Jesus aparece, que não seja para xingar, achincalhar, debochar. Mas por outro lado, eu também faço o desafio a você para tentar lembrar aí um filme que tem exaltado a yoga, por exemplo, né? A espiritualidade oriental, né? Explorado de forma positiva, né? De forma propositiva, por exemplo, o budismo. Acho que você vai lembrar. Isso fica muito claro, né? Então nós precisamos lidar com os fatos como eles são, né? O cristianismo tem sido sutilmente, e esse é o cerne da nossa revista, esse trimestre, a sutileza com que o cristianismo tem sido atacado de formas das mais variadas, né? De formas, cada um com um aspecto diferente, né? Atacando e tentando desconstruir valores cristãos que fundamentaram a nossa sociedade, todo o Ocidente. E nesse segundo ponto, observarmos isso, como a mídia, jornais, revistas, TV, filmes, literatura, tem tentado se misturar ao Evangelho, depreciando Jesus, depreciando a mensagem do Evangelho e exaltando a espiritualidade holística, que é o tema da nossa lição de hoje. Sim. Meus irmãos, chegamos aqui no nosso terceiro tópico já, né? Já passamos já do nosso segundo subtópico, como o nosso irmão Diego já colocou, falando sobre o misticismo oriental, as religiões, né, orientais, e é isso mesmo, né? A questão holística é isso, a grande mistura de todas as religiões, ok? Colocando todos as entidades ali dessas religiões no mesmo patamar, ok? Não tem destaque para nenhuma, ok? Promovendo essa questão aí bem globalizada, bem abrangente, tá? Então a proposta holística é isso, a proposta do cristianismo é outra totalmente diferente. Nós cremos num único Deus subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e só. O resto é realmente invencionice do inimigo para desvirtuar a verdade cristã. Ok, meus irmãos? Como já falamos, né? A questão holística, meus irmãos, ela é uma filosofia que, inclusive, é aplicada nas mais diversas áreas do conhecimento. Ok? Nosso professor Diego tocou aqui a questão da yoga, tá? Existe a questão
a medicina não convencional, ok? É uma medicina holística. Por exemplo, existe a visão médica, pode existir um médico que tem uma visão da medicina voltada para uma medicina holística. Então, ele vai trazer esses métodos não tradicionais para aplicar dentro da medicina. Aí entra o yoga, né? Aí entra a acupuntura, aí entra os mais diversos métodos, ok? Métodos que muitos deles não são ainda comprovados cientificamente, porém existe essa questão da abrangência de métodos. Então, é aplicável também, que você veja, na medicina. Sai da caixa tradicional da medicina, né? E procura métodos não convencionais, mas modernos, até mesmo espiritualizados, por que não dizer assim, tá? Para tratar uma determinada doença. Ou seja, uma dor no meu joelho não quer dizer que o meu tendão esteja inflamado. Eu posso ter uma energia em mim que está desestabilizada e está me levando a ter essa dor. É mais ou menos isso, é bem por aí, né? Então, essa abrangência. Veja que o conceito da questão da holística é aplicável nas mais diversas áreas de conhecimento. Medicina, a questão da gestão de empresas, enfim, em tudo. Ok? Agora, quando chega na questão espiritual, aí temos que abrir o olho, meus irmãos, ok? Temos que abrir o olho. O cristianismo, como já falamos aqui, aceita e é bíblico isso, que o nosso Deus é o único Senhor. Meus irmãos, estamos chegando aqui no nosso terceiro tópico, que diz assim: fundamento da espiritualidade holística. Não há um Deus pessoal, ok? Não há um Deus pessoal. Veja que se opõe totalmente àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus, como já comentamos aqui, né? A questão do panteísmo, né? Eu olho para uma árvore e a identifico como Deus, então ela é Deus. Eu olho para uma vaca, a identifico como Deus, então a vaca passa a ser Deus. Eu olho para uma ameba, identifico aquela ameba como Deus, então ela passa a ser Deus, ok? É a questão do meu ponto de vista. A minha espiritualidade, ela é realmente determinada por aquilo que eu acho que ela deve ser, ok? Então tudo pode ser Deus na minha vida. Todo o universo estaria interligado, ok? Assim o divino homem e a natureza são uma coisa só. Inclusive, o próprio homem pode sentir-se seu próprio Deus. Seu próprio Deus também, ok? Ele não precisa ter uma visão de algo externo a ele. Pode sentir mesmo como esse Deus que ele será. Portanto, é uma espiritualidade panteísta, né? Como tudo é Deus, Deus é tudo. Vamos lá. Não há um Deus pessoal que se revelou. Na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. O Deus deles não passa de uma energia impessoal que está no universo. É algo realmente muito subjetivo, ok? É algo realmente difícil de ter um entendimento, não é muito longe para se chegar a um entendimento um pouco mais concreto que seria a divindade nessa visão. Ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva, Shama são nomes diferentes de uma mesma entidade. Como já falamos aqui, né, essa reunião de entidades que são colocadas no mesmo patamar, né? Isso vai totalmente de encontro ao que a nossa palavra nos ensina. A força cósmica que habita o universo, uma velha heresia, né? Com um novo formato e com uma nova roupagem, tá? Colossenses 2:8, Colossenses 1:3, o apóstolo Paulo já nos fala sobre isso, meus irmãos. Então, essa visão holística traz determina esse conceito, tá? Que a divindade ela pode ser analisada, cultuada, vivida, ok? Em qualquer coisa que o ser humano queira viver, tá? E que de alguma forma existe essa interligação, ok? Entre o divino, entre o ser humano e entre a natureza. Tudo é Deus, Deus é tudo.
Exatamente, mas isso é o que dizem as filosofias. Exatamente, deixa bem claro, né? Pois é, queridos, e no segundo ponto desse terceiro tópico, nós vamos ver, não há uma verdade factual. E aí eu quero trazer Colossenses 2,8, porque veja o que diz o apóstolo Paulo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala sobre a diversidade incontável das filosofias. Moisés, o ser humano é criativo quando se trata de espiritualidade. Né? E o que se fala hoje, trazendo aqui para a nossa lição, é que, como você falou, não existe uma verdade, mas muitas verdades. E quem é você para dizer que a minha verdade é menos verdade que a sua verdade? Realmente, queridos, eu não tenho nenhuma autoridade em mim mesmo, mas aponto para Cristo, que tem autoridade. E é Ele quem encerra essa discussão, ou pelo menos deveria encerrar a discussão, porque Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Mas isso não é tudo, porque profecias anunciaram a sua chegada séculos antes disso acontecer. E Ele cumpriu essas profecias fielmente, desde o início até o fim do seu ministério terreno. E diante de uma multidão, Ele foi assunto aos céus. E essa multidão, em Isaías, muitos deles morreram defendendo o que viram. Essa verdade. Eu acho que isso deveria encerrar a discussão, mas o ponto que a gente deve colocar aqui é esse, nesse ponto da lição. Jesus é a verdade absoluta. Não interessa quantas propostas de verdade o homem crie. Há um sem número de filosofias, deuses e formas de viver. Não interessa, queridos, quantas dessas abordagens o homem consiga cunhar. Só há uma verdade no que diz respeito à restauração do homem caído, que é Cristo Jesus. Viram o que Paulo falou? Viram o que o texto áureo nos disse? Jesus é o único caminho. E a verdade é que lá em 2 Coríntios 3:8, nós vemos repetido o seguinte: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Esse versículo é filosoficamente tão profundo, né? Se você tem uma verdade estabelecida, não adianta contar 1 milhão de mentiras, ela não passa a ser menos verdade. Não é porque, irmão Isaías, tem muita gente, eu vi essa frase recentemente, achei muito interessante e tem aplicação didática para nós, porque dizia o seguinte: não importa quantas pessoas estejam fazendo errado, isso não vai torná-lo certo. E mesmo que ninguém esteja fazendo certo, o certo não vai se tornar errado. Então, nesse ponto, não há uma verdade factual. Existe essa proposta, né, que é relativizar a verdade, né, descaracterizar a verdade, sob o pretexto de respeitar as posições diversas. E isso, queridos, é o fundamento para sutilmente perverter ou tentar perverter a verdade na cabeça dos homens. Isso é interessante, porque o que Paulo está dizendo é o seguinte, Moisés: ao contar uma mentira e instituir uma filosofia desvirtuada, eu vou conseguir fazer a perversão da verdade na cabeça de um homem que Paulo chama de um simples. Um simples. Aqui, outro acolá, mas a verdade permanece intacta. E essa verdade é Cristo Jesus. Amém, meus irmãos, né? Chegamos agora no nosso quarto tópico e último. Quarto tópico e último, meus irmãos. Antes de nós entrarmos aqui,
nesse quarto e último tópico, eu queria só colocar uma coisa, meus irmãos, muito interessante em relação a essa questão da espiritualidade holística. Você não precisa necessariamente sair de uma igreja para vivenciar uma espiritualidade holística. Interessante, nós percebemos isso, tá? Ou seja, eu posso estar numa igreja, na Assembleia de Deus, ok? E ter ao meu lado pessoas que comungam comigo na Santa Ceia, praticam o cristianismo, tá? Porém, praticam também ritos de outras religiões, porque ele acredita que a espiritualidade ela tem que ser holística, ela não tem que ser única, voltada a um único Deus, mas ela pode abranger a todos os deuses de todas as religiões. Então, as práticas religiosas, ok? Eu posso vivê-las em qualquer religião. Então, eu posso praticar ritos do cristianismo, tá? Vamos colocar assim, e praticar ritos de qualquer outra religião, porque a minha espiritualidade, veja que não se resume a uma questão religiosa, mas é minha espiritualidade, a minha visão em relação à espiritualidade, ela é holística, ela é aberta, ela é plena, abrangente, integral. Integral, eu acho que esse termo integral, eu acho que consegue resumir bem. Então, integra todos os conceitos religiosos. Então, eu tenho que ter atenção em relação a isso, meus irmãos. Aí fora, Diego, a gente vê a vivência de pessoas com essa espiritualidade, é uma coisa, mas eu não posso, ok, meus irmãos, ser um cristão e ter essa visão, como regra para mim, de maneira nenhuma. Mas deixamos aqui bem claro que isto pode acontecer, ok? Pessoas podem chegar na igreja, viver realmente ritos meramente religiosos, ok? Na igreja, e viver outros por aí, de outras religiões, porque se considera, em relação à espiritualidade, um holístico ou uma holística. Amém, meus irmãos? Então é muito interessante, é um ponto bem interessante que nós percebemos em relação a isso. Diz assim o nosso quarto e último subtópico: a espiritualidade holística e a Bíblia. Então, meus irmãos, aqui para resumir, nós já falamos aqui sobre isso. Existe essa total diferença entre o que diz o holismo e o que diz realmente a palavra de Deus. O nosso comentarista vai trazer aqui um erro que essa visão holística traz e introduz no coração dos homens. É que a questão do pecado não foi determinante para a total separação de Deus com o homem. Não foi, Nós sabemos que quando o pecado entrou na humanidade, realmente trouxe essa separação total de Deus, que foi outra vez reunida por Cristo Jesus. Então, existe essa diferença nesse ponto aqui, claro, em tudo, mas nesse ponto central em relação ao pecado, ok? É algo que nós podemos observar como uma diferença enorme entre o que nos ensina a palavra de Deus e o que nos ensina a filosofia da espiritualidade holística. A questão do pecado lá não separa o homem de Deus de maneira nenhuma. Nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina que a separação de Deus com o homem foi feito realmente pela prática, é feita realmente pela prática do pecado. Exatamente. E a gente vai caminhando assim para a conclusão da nossa lição, chegando ao segundo ponto do quarto e último tópico. Nesse segundo ponto, nós vamos ver um Salvador pessoal. Como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um Salvador pessoal na nova espiritualidade holística. Há um esforço para se descaracterizar Cristo Jesus. A sua divindade é atacada. Você vê que as iniciativas que se tem, de discussão de espiritualidade colocam Jesus como uma referência moral, ética, profética, talvez, mas jamais como Deus. Esse é um movimento para se observar, satânico, maligno, diabólico. Estamos, queridos, aqui com um dever que a Bíblia nos delega
de alertar aos irmãos. Essa é uma estratégia maligna. Recentemente, a primeira-dama, num culto, declarou que antigamente no Palácio do Planalto havia sacrifícios a demônios, mas hoje há cultos de louvor ao Deus único e verdadeiro. Mas ela foi imensamente massacrada. E sabe o que mais me preocupa? É que cristãos saíram em defesa, dizendo que foi um desrespeito às religiões de origem afro, né? Queridos, se trata de fé, se trata de crença, se trata de posicionamento cristão. Veja o que diz o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios. Vou ler os versículos 18, 19 e o 20 aqui rapidamente para a gente contextualizar. Vede Israel segundo a carne, os que comem o sacrifício não são porventura participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Nós precisamos falar as coisas como elas são. Se você não crê nas Escrituras Sagradas, tudo bem. Você tem o direito de acreditar no que você quiser. Nós, porém, cremos e vivemos orientados pela palavra de Deus. Nenhum homem tem mais autoridade ou nenhuma filosofia tem mais autoridade do que a verdade revelada nas Escrituras. Se ela me diz que coisas sacrificadas a ídolos são sacrificadas a demônios, é nisso que eu acredito. E cada um de nós que seguimos a Cristo Jesus também devemos acreditar. É preciso parar de targiversar e de aderir ao politicamente correto em detrimento da verdade, porque à medida que nós recuamos, a mentira avança. E a mentira tem trazido miséria, fome, desgraça, morte e o pecado. Então, nós precisamos assumir um posicionamento cristão de defesa da verdade e das Escrituras, da autoridade que é trazida a nós pela revelação da palavra de Deus. Esse é o papel cristão, advertir aos que estão aqui para não cair nessa falácia diabólica do sincretismo religioso, da holística espiritual, e aderir ao que ensina a palavra de Deus. Só há um caminho que pode levar o homem à redenção e ao céu. É Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador pessoal, com quem temos um relacionamento pela sua misericórdia e a sua graça. Moisés. A omissão da verdade é a aceitação da mentira, meus irmãos. Então, nós vivamos a verdade que é Jesus Cristo. Meus irmãos, nós ensinamos por aqui a nossa lição. Esperamos que você tenha realmente, essa lição tenha servido para lhe ajudar, querido professor. Então, como já foi colocado aqui, comente, deixe seu comentário, curta esse vídeo, tá? É legal também nós lembrarmos sempre que esse vídeo não substitui, nosso programa não substitui a EBD, é necessário que você compareça à escola bíblica dominical, mas também assista esse vídeo, coloque a sua crítica, a sugestão, faça aquilo que estiver no seu coração. Deus abençoe em nome de Jesus.